Propósito de vida, um tema importante estudado em muitas áreas da ciência. Mas, e dentro do contexto de múltiplas vidas e da espiritualidade, o que isso quer dizer e como é que nós podemos ter evidências? Hoje, este é o tema que nós vamos discutir. Eu sou Nancy Trivelato, sou uma das professoras da IAC, Academia Internacional da Consciência. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos abordar este tema do propósito de vida sob um ângulo mais amplo do que somente este momento, esta vida física material na qual nós estamos. Nós estudamos sobre a consciência desde um ponto de vista além do corpo físico, por estudar diversos fenômenos. Aqueles de vocês que já nos conhecem sabem que a nossa principal interesse de estudo é compreender os fenômenos, as capacidades humanas que dizem respeito a habilidades que estão além do corpo físico. A habilidade de perceber este mundo além do corpo físico, tudo isso dentro de uma abordagem o mais pé no chão possível, com modelos científicos que se enquadrem, e dentro deste propósito dos modelos científicos e dessa abordagem é que nós queremos falar sobre o propósito de vida. É importante esclarecer tudo isso, porque o propósito de vida nosso, somente nós podemos definir, não é? Ninguém deve nos dizer, e não aceite, você que aí está nos ouvindo, que ninguém te diga o que você deve fazer, o que é importante para você, o que a sua vida tem de envolver. Ninguém sabe, só você sabe, é dentro de você. Mas, como é que nós fazemos para poder separar este propósito de vida mais espiritual, mais macro? E eu vou explicar já o que eu quero dizer com espiritual. Eu não quero dizer que seja uma missão espiritual, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu já explico já essa abordagem. Mas, como é que nós vamos separar este tipo de propósito de vida que é mais amplo da existência, que vai além dessa vida, e o que é um propósito de vida que nós aprendemos? Começando pelo princípio, nós temos uma educação que, até certo ponto, nos reprime muito na nossa capacidade de sermos nós próprios. E é muito difícil evitar isso, né? Porque, por exemplo, uma criança, muitas vezes, ela vai ouvir demais. Não, isso não dá certo, essa profissão não é boa. Ah, isso não está correto. Isso não vai funcionar bem. Ah, aquilo dava melhor para você. Ah, para tal coisa você leva jeito. E por trás de tudo isso, nós começamos, pouco a pouco, a moldar a cabeça da criança do que é que ele ou ela, não é, pode incluir nos seus pensamentos, ou nos seus ideais, ou nos seus sonhos, e o que é bobo, não vale a pena, ou é até, de alguma maneira, reprimido. E é importante que os pais deem orientação. Mas como é que nós fazemos para dar orientação sem, na verdade, reprimir aqueles impulsos que vêm de dentro da criança e que, de alguma maneira, estão trazendo à tona aspectos ligados à sua noção de um propósito de vida? Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós iniciarmos a conversa, para nós podermos distinguir o que é uma informação que ela simplesmente foi aprendida da cultura à nossa volta, e o que é uma sensação de um propósito de vida que é nosso, interno. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm propósitos na vida que são simplesmente coisas aqui do dia a dia. Então, ela tem o propósito de ter uma casa melhor, ela tem o propósito de conseguir uma promoção no trabalho. E tudo isso é super importante, não é que não sejam propósitos de vida, são propósitos. Mas só que são propósitos para esta vida presente, para este momento. Não é um propósito que abarque mais do que isso, porque são coisas que depois elas se vão. Então, dentro desse contexto, nós pensamos assim: como é que nós vamos distinguir a nossa preocupação em atingir certas coisas com aquela noção de fazer algo que, de verdade, vem impulsionada por este propósito maior? E um dos pontos que eu posso aqui comentar e sugerir para vocês é pensarem assim: às vezes há momentos na nossa vida em que nós sentimos assim, um vazio. Bom, tem gente que é um momento, né? Tem outros que a vida inteira estão sentindo assim e estão tentando resolver. E isso é normal,
não tem nada de mal. Mas, quando nós sentimos esse vazio, o que isso nos diz? O que nós aprendemos com isto? E como lidar com isso? Porque essa sensação de vazio, eu não estou falando de depressão, não, se for depressão já não encaixa. Eu não estou falando de desânimo, não, se for isso também já não encaixa. Eu não estou falando de uma pessoa que ela não está conseguindo sucesso na vida, que ela está numa situação difícil, do ponto de vista talvez econômico, do ponto de vista social, e aí então ela fica buscando algo. Não estou falando disso. Estou falando de uma sensação que é muito mais ampla, de a pessoa sentir que tem um algo que ela tem que fazer, que tem um algo que ela tem que completar, algo que ela tem de atingir, mas que este algo para ela não é claro o que é e como é que ela vai chegar nisso. Ela só tem aquela sensação de vazio. Quando você tem isto, e não é ligado a nenhuma dessas outras razões que eu já descartei, muitas vezes é um indício de que, sim, nós temos um algo que nós planejamos para realizar e que foi planejado antes do nosso nascimento. Mas, aqui eu faço um outro parênteses, para nós darmos outro passinho para trás, para entendermos agora este aspecto de o que é esse propósito de vida planejado antes do nosso nascimento e o quanto que isso é universal. Por quê? Porque, embora todos nós tenhamos várias vidas, todos nós, eu digo, toda a população, né? População aqui, nesse planeta, para começar, mas também a população desse mundo espiritual, não físico, que nós temos à nossa volta. E quando nós pensamos nisto, nós vamos começar a entender que nem todos têm um propósito de vida. Olha a palavra propósito, uma razão para a vida, um algo que norteia, um objetivo. Em verdade, eu gosto muito da palavra, uma razão para estar neste momento, para estar aqui neste corpo, para estar aqui nessa vida. Um propósito para a existência, mais do que só para um momento atual. Então, quando nós pensamos nesse conceito, a primeira coisa que nós temos que começar a refletir é: todo mundo tem esse propósito? Como é que isso se estabelece? Por quê? Para estabelecer um propósito de vida, é necessário que a pessoa o tenha estabelecido antes de estar nessa vida. Então, ela tem uma visão global do que ela é, do que ela vai viver na próxima vida e o que é o substrato, a coisa mais importante para ela retirar daquele momento, daquela vida. Por causa disto, o que nós começamos a identificar é que quanto mais lúcido nós estamos, quanto mais conscientes de quem somos, de vidas passadas e das nossas características pessoais, aqueles pontos já muito bem desenvolvidos que nós temos, mas também aquelas coisas que nós ainda temos a melhorar, a superar. Quanto mais conscientes disto nós estamos, portanto, mais lúcidos estamos antes de renascer, mais forma-se na nossa mente um conjunto de ideias com uma, como é que eu vou colocar? Com uma definição muito clara para nós de o que aquilo representa. Então, nós começamos a unir os pontinhos de quem nós somos naquele momento, antes de renascer. E o que já fizemos, o que já aprendemos, o que já temos, o que nos falta, e tudo com o que nós já nos envolvemos, desde pessoas, lugares, ideias que nós influenciamos ou fomos influenciados por elas, tudo isso cria uma conexão entre todos nós. E esta conexão, portanto, torna-se muito importante. Por quê? Porque nesta vida presente, muitas vezes nós temos a oportunidade de reencontrar, né, estas mesmas ideias, ou pessoas, ou lugares, etc., e de tocar novamente a vida ou a condição de cada uma delas e mudar esta qualidade energética que nos une. Devido a isso, o que acontece é que antes de nós renascermos, com essa visão de conjunto, nós então planejamos. Eu acho que a palavra planejar é muito boa, né? Em Portugal se diz planear. Então, nós planeamos ou planejamos o que é que nós temos de mais importante para conquistar naquela próxima existência. E aquele é o nosso propósito de vida. Isso inclui muitas coisas. Inclui
utilizar as características positivas que nós já temos. Inclui conseguir superar, abrir mão de traços ou de hábitos que já não são produtivos para nós. Inclui também, como eu disse antes, tocar estas ideias, lugares, pessoas com as quais nós já temos algum tipo de história, mesmo que de vidas passadas, para irmos cada vez mais harmonizando as energias por todos os lugares onde nós passamos. Mas esse propósito de vida pode se traduzir em tantas coisas diferentes, muitas. Então, como é que você vai saber para você o que é o mais importante? Aquilo que é, para mim, o meu propósito de vida, completamente diferente do que é para você. Eles podem estar no mesmo caminho. Olha bem a importância disso. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, poxa, eu ainda estou insatisfeito, eu ainda estou com esse vazio dentro de mim, e este é um excelente sinal, né? Um medidor, vale a pena usar este medidor. Mas a pessoa pensa, eu ainda estou com esse vazio, eu ainda estou com essa sensação. E então, quer dizer que eu não completei o que eu tenho que fazer. Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que você não está ainda no caminho. Porque quando nós damos o primeiro passo no caminho correto, ou seja, fica claro para nós aquela ideia, aquela noção do que é que nós temos que realizar, com o que é que nós vamos contribuir ou não, com o que é que nós vamos lidar nessa vida. Quando isso está claro, é quase como se, do ponto de vista energético, não físico, nós já começássemos a trilhar um caminho na direção correta. E isto traz o alívio, isso traz a paz de espírito que nós buscamos. Então, o estar no caminho é o que vai fazer a diferença. Porque o trilhar, esse trilhar é longo. Gente, é um propósito de vida, não é um propósito de década. Propósito de década não é um propósito. É uma das etapas neste grande propósito, neste grande plano. Então, com o nosso propósito de vida, nós estabelecemos um plano de vida. O plano de vida, e nós estudamos muito isso, principalmente no programa de desenvolvimento da consciência. Se você não conhece, busque, que vale a pena conhecer. Nós estudamos muito isso. Mas o plano de vida é composto de muitas coisas. O propósito de vida, as tarefas, a missão. Então, vários elementos estão ali dentro. Para nós criarmos este plano de vida, nós temos que saber qual que é o propósito, o que para nós importa. Propósito de vida tem a ver com os nossos valores. Quais são os seus valores? Com o que é que você tem maior afinidade? Com os animais, é com os seres humanos, é com as plantas, é ajudar o planeta, é ajudar consciências que estejam sofrendo, é ajudar num hospital, é você criar uma vacina, é você ser um escritor, é você contribuir no dia a dia das pessoas que estão à sua volta, é você prestar serviços que apoiem na vida de cada um de diferentes maneiras. Não precisa ser coisas grandes, mas temos que ter essa noção, o pedaço que nos cabe, aquilo que nós vamos realizar. São diferentes tarefas, mas não importa, não tem mais importante ou menos importante. Se a pessoa está verdadeiramente dentro do seu caminho e ela está completa, né? Eu vou dizer de corpo e alma ali, ela sente que ela está inteira, ela está fazendo o seu melhor e é isso, sem cobrança, sem esperar nada de ninguém. Quando ela está assim, ela começa a sentir dentro dela uma paz. Quanto mais ela vai saindo do caminho, mais ela vai ficando meio desorganizada, já não sabe para onde ir. Por quê? Porque ela começa a se desviar daquilo que ela se comprometeu. Então, não é um conjunto de tarefas, é muito mais uma conexão energética, vou colocar assim, com um algo e que nós temos que seguir naquele caminho para eventualmente ver as etapas que nós podemos completar e chegar a certas fases desse nosso plano de vida. Então, o propósito de vida nosso é amplo, não é só estudar uma determinada disciplina, por exemplo, uma determinada carreira. Às vezes a carreira faz parte como uma etapa, mas o propósito está acima daquela carreira. Então, é importante nós compreendermos isso para podermos ter esse senso de tranquilidade íntima. Eu vou dar aqui para vocês algumas dicas do que é que vocês podem começar a buscar para ter esse senso de propósito íntimo, com uma noção mais precisa. Porque é assim, quando nós estamos
somente olhando a realidade do ponto de vista físico, isso nos confunde muito, por todas as razões que nós já mencionamos antes. Porque muitas vezes nós somos ensinados desde crianças que o que é o certo e o que é o errado, e isso nos tolhe na nossa liberdade, e diversos outros fatores que nós já mencionamos. Então, é importante que para nós pensarmos nisso, e em pensar, que eu digo, não é pensar só com o pensamento racional, lógico, não. Porque isso não é uma ideia que nós vamos alcançar pensando só com os engramas, conhecimentos que nós já temos aqui da vida física, porque nós estamos buscando algo que está na nossa intuição, está no nosso íntimo, mas não está na nossa mente consciente. Então, dicas. Número 1, que você procure ter um pouco mais de atenção e conexão consciente com as suas energias sutis. Essas próprias energias que nós temos, não importa o nome que você dê, mas que façam a conexão, ou que fazem a conexão do nosso corpo físico com esse nosso corpo sutil, extrafísico, astral. Estas conexões nós chamamos de uma interface energética, um nome muito apropriado. Essa interface energética, o que vai fazer é que vai cuidar de transferir informações daqui do nosso corpo físico para o corpo extrafísico e vice-versa. Então, para que nós tenhamos intuições, para que nós tenhamos uma sensação de estarmos conectados com nós próprios, uma sensação de pertencer, de saber qual é o nosso contexto, nós temos que ter a maior conexão possível com este corpo sutil, com essa energia que nos conecta. Então, se você puder, por exemplo, colocar atenção, sentir um chakra, mesmo que seja só um pouquinho, tá, gente? Não é o quanto você sentiu que é o importante, é o quanto você conectou que é o importante. Ou sentir, por exemplo, o seu corpo astral começando a flutuar, mesmo que seja uma flutuaçãozinha suave. Flutuou um pouquinho, já ponha a atenção nesta realidade de que, opa, eu existo além do meu corpo físico, eu sou mais do que o meu corpo físico. Parece uma bobeirinha, que é como se nós estivéssemos só tentando perceber o corpo astral, mas não é. Por quê? Porque o que vai acontecer é que, neste momento, nós começamos a criar espaço no nosso cérebro e começamos a focar a nossa mente nesta realidade nossa que vai além do corpo físico. E por isso, as intuições começam a fluir mais naturalmente. Diminui aquele sentido de repressão que o próprio cérebro físico impõe sobre nós. Se você é daquelas pessoas que tem medo de sair do corpo, não faz mal. Você não precisa, eu vou sair, eu vou... Claro que sair do corpo é ótimo, né? Nós falamos disso o tempo inteiro e, aliás, os nossos estudos na IAC, o próprio Programa de Desenvolvimento da Consciência, se embasa muito nisso, na questão da saída do corpo. Mas não sair por sair. É o que a saída do corpo traz para nós. Mas veja que neste caso aqui, mesmo que seja uma mini saídazinha, você já consegue obter muitos benefícios, se você souber valorizar e conectar-se com aquele momento. Se a pessoa está na ansiedade, está sempre buscando algo mais, como se aquela projeção não é suficiente, aquela desconexão do corpo não foi tudo que ela queria, ao invés de ela permitir que essa noção de que ela existe além do corpo físico aprofunde, se assente dentro dela, ela fica criando mais questionamentos e isso não vai fazer com que as nossas intuições, o conhecimento que nós já temos de antes dessa vida, venha, aflore. Então, a primeira coisa é confiar em você, valorizar tudo isso. Outro ponto muito importante que nós vemos, mesmo com a experiência que nós temos com o Programa de Desenvolvimento da Consciência, que é o CDP, é que, assim, compreender a conexão entre uma vida e outra, compreender a lógica, esse conjunto, esse contexto das informações todas que existem, dos assuntos espirituais, dos assuntos não físicos, dos assuntos paranormais, dos assuntos energéticos, poder ligar as pontas disso tudo, começa a trazer para nós uma expansão de consciência muito grande, porque nós conhecemos os pontos, mas eles ficam soltos. Então, aquilo que a gente já conhecia antes de nascer, nem sempre está para nós totalmente claro na nossa mente. Quando a gente junta os pontos, parece como que de repente a gente entendeu muita coisa.
o relato mais comum que a gente ouve das pessoas que fazem o programa de desenvolvimento da consciência não é, sair do corpo. Claro que a gente ensina a técnica o tempo todo, mas é muito mais que isso, e eu considero muito mais importante. E a pessoa dizer, estou vendo o mundo de outra forma, eu vejo a mim de outra forma, eu vejo as minhas relações de outra forma, eu sinto-me de outra forma, eu sou outra pessoa, muito melhor. Eu consigo agora estar mais assentado dentro do meu contexto, dentro do que eu sou. Então, isso tem tudo a ver com propósito de vida, né, gente? E isso são técnicas, são coisinhas pequenas, mas que pouco a pouco vão trazendo para nós essa noção maior, né? Eu estou vendo aqui o Tibério, uma pergunta, um comentário dele, né? A consciência está em nós ou na nuvem? Pertence a nós ou estamos subjugados a uma consciência maior que transcende a nós? Nós não estamos subjugados a uma consciência maior, não. A nossa consciência, ela está, de alguma maneira, limitada, eu não vou colocar a palavra subjugada, limitada à nossa própria capacidade de ver a realidade e transformar a nós próprios dentro de nós. Então, quanto mais nós compreendemos da vida, quanto mais nós conseguimos perceber este mundo que existe além do mundo físico, mais clara essa realidade e os porquês, o que uma situação encaixa com outra e com outra, qual é o meu papel aqui, qual é o papel do outro, qual é o melhor procedimento em cada momento. Isso vai ficando mais claro, sabe, Tibério? E também nós vamos conseguindo ter mais controle, um pouquinho de nós. A gente não pode controlar o mundo, a gente não pode controlar as pessoas. Existe uma liberdade de todos, né? Mas nós podemos, dentro de nós, controlar o que nós sentimos. O que não é fácil, hein, gente? É muito difícil. Isso aí é a busca de todos nós, né? Atingir esse autocontrole íntimo que nos leve a manter-nos em paz e positivos e produtivos, independente do mundo externo. Mas isso não é tão fácil. Mas o desafio é esse, Tibério, não tem uma consciência maior, uma que transcende a nós, mas ou que nos subjuga de alguma maneira, ou que nos direciona. Se tivesse, até era fácil, né? Ou alguém me manda fazer certo ou errado, a culpa é do outro, mas nesse caso não é, a limitação é nossa. Mas as limitações, de certa maneira, elas impõem sobre nós restrições, dificuldades. Por isso até que é tão complexo para nós entrarmos no caminho, né, do nosso propósito de vida. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí a pergunta, Tibério, agradeço a todos vocês que estão comigo. Não posso fazer uma live muito longa. Aliás, hoje eu vou estar com vocês mais tarde, daqui a exatamente 1h30. Eu vou estar com vocês lá no YouTube. E nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Como é que se forma, o que é que tem ali, quem são as consciências. Então, vale a pena quem quiser dar uma visitinha lá. E eu peço para vocês que deixem seus comentários aqui. Comentem, por favor, sobre quais os próximos temas que vocês querem ouvir. Comentem sobre quais são as experiências que você já teve, como para você funciona essa questão de sentir esse vazio, como você lida com isso, se é o seu caso. E com isso nós vamos adquirindo conhecimento, vamos conhecendo vocês melhor e vamos podendo atendê-lo melhor, tá bem? Qualquer sugestão que tenham aqui para as nossas lives, aqui nos domingos, podem deixar por escrito, nós vamos ler todas. E todos os domingos, já sabem, no mesmo horário, às 2h30 da tarde no Brasil, 6h30 da tarde em Lisboa, agora nesse fuso horário, né? Conforme a época do ano muda, nós estaremos aqui com vocês, um professor diferente, com um tema diferente, uma abordagem diferente, crescendo juntos. Então, una-se a nós e nós nos vemos no próximo domingo. Um grande abraço a todos vocês que estiveram comigo, um monte de gente que eu conheço, Valéria, Júlia, Eucádio, tudo bem? Fernanda, oi Jorge! E pronto, um monte de pessoas muito bacanas aqui. E aqueles que vão assistir depois, agradeço por estarem aqui conosco. Um grande abraço e até o próximo domingo.